A indústria automóvel global acreditava numa coisa: há apenas 6 meses, os motores elétricos já tinham atingido seu limite físico. Não havia mais para onde ir. A Tesla, no entanto, acabou de provar que a indústria estava completamente errada. E fez isso com um motor que ninguém esperava, que ninguém pediu e que, segundo os engenheiros da própria empresa, nunca deveria ter sido tão poderoso. Um motor que, em silêncio, mudou tudo. Preparati. O que vais ouvir agora vai soar a ficção científica. Mas não é. Em julho de 2026, a Tesla apresentou, discretamente, uma atualização que passou ao lado da maioria dos canais de automóveis, mas que os engenheiros da concorrência estão a tentar desesperadamente compreender. Não se trata de um novo modelo de carro, nem de uma bateria revolucionária. É o motor que está dentro deles. Mas não é o motor que tu pensas. Enquanto a Porsche, a Mercedes e a gigante chinesa BYD competem para ver quem tem a bateria com mais quilômetros de autonomia, a Tesla fez algo diferente. Olhou para dentro do motor e descobriu que ali, naquela peça de metal que gira a velocidades alucinantes, estava a resposta para o próximo salto de performance. A resposta estava na fibra de carbono. Uma cobertura que não é apenas um reforço, é a chave para 20.000 rotações por minuto. 20.000 rotações. O motor do Model S Plaid, equipado com esta manga de carbono, atinge a velocidade de 200 milhas por hora sem perder potência. O motor antigo, o P100D, parava nas 18.000 rotações. A diferença parece pequena. Não é, significa que este motor não desiste. E quando a competição olhou para o que a Tesla fez, percebeu que o jogo tinha mudado. Mas há mais. Muito mais. A indústria ainda está a processar o que a Tesla fez ao motor do Plaid. E já a Tesla está a fazer outra coisa que ninguém viu chegar. Uma atualização que vai chegar ao teu carro, ou ao carro do teu vizinho, nos próximos meses. E o melhor de tudo, vem com mais 53 cavalos de potência que não estavam nos planos. Achas que esta é a verdadeira revolução, ou será que a Tesla ainda tem mais um assobio na manga? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. E a pergunta que fica no ar é: o que vai a Tesla fazer a seguir? Porque o que está a chegar, e que vai ser revelado na próxima parte, vai obrigar a indústria a reescrever todos os manuais. Achas que o segredo está na bateria? Achas que é aí que a Tesla ganha a corrida? Estás enganado. O verdadeiro segredo está dentro do motor. E o que a Tesla fez ali, em silêncio, nos bastidores da Gigafactory de Xangai, vai mudar a forma como olhas para cada elétrico que vês na estrada. E o melhor, não é para os carros de 1 milhão de euros. É para o Model 3 e o Model Y. Para o carro que tu podes comprar. Vamos diretos ao assunto. Em julho de 2026, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, a entidade que regula todos os veículos vendidos naquele mercado, publicou uma atualização discreta nos seus registros de homologação. E nessa atualização, apareceu algo que a Tesla não anunciou em nenhum evento, não colocou em nenhum comunicado de imprensa e não mencionou em nenhuma publicação nas redes sociais. Um novo motor dianteiro. Código TRI. Um motor que substitui o antigo 3D3. E a diferença entre eles é brutal. O 3D3 entregava 137 kW. Cerca de 186 cavalos de potência. O novo TL2 entrega 176 kW. Ou seja, 239 cavalos. Uma diferença de 40 kW. Uma diferença de 53 cavalos de potência. 53 cavalos que não estavam no plano. 53 cavalos que a indústria não esperava. 53 cavalos que, de repente, tornam o Model 3 e o Model Y, dois carros que já são incrivelmente rápidos, ainda mais rápidos. E não estamos a falar do novo Roadster. Não estamos a falar de um protótipo de laboratório. Estamos a falar de carros que vão chegar às ruas nos próximos meses. Isto não é uma promessa para o futuro. Isto é uma realidade que já está em produção. E o que isto significa para ti é simples. O elétrico que compras hoje, daqui a 6 meses, já não é o mesmo carro. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. 53 cavalos. Parece um número pequeno, não é?
Mas num carro que já pesa 2 toneladas e que já acelera do 0 ao 100 em menos de 3 segundos, 53 cavalos extra não são um detalhe. São a diferença entre ganhar e perder. São a diferença entre um carro que te prende ao banco e um carro que te faz perder o fôlego. E a Tesla vai fazer isso sem aumentar o peso, sem aumentar o consumo, sem comprometer nada. Porque o TL2 não é apenas mais potente, é mais inteligente. E aqui começa a parte que ninguém está a discutir. O motor que a Tesla está a colocar no Model 3 e no Model Y não é um motor qualquer. É a primeira grande migração de uma tecnologia que até agora estava guardada para o Model S Plaid. A tecnologia da manga de carbono. A tecnologia que permite ao motor elétrico atingir as 20.000 rotações por minuto sem se desfazer. A tecnologia que faz com que a potência não desapareça quando o motor aquece. Sabes o que acontece à concorrência quando tenta acompanhar? O que se segue vai mostrar-te exatamente isso. Agora que já sabes que o TL2 vai entregar 53 cavalos extra ao Model 3 e ao Model Y, a pergunta que não te sai da cabeça é: como é que a Tesla conseguiu fazer isto sem aumentar o tamanho do motor? A resposta está na fibra de carbono. E o que a Tesla fez com essa fibra é tão complexo que a indústria ainda está a tentar perceber como é que eles conseguiram pôr aquilo a funcionar. 바모스 리큐에어 시스 미저즈. Quando a Tesla apresentou o Model S Plaid, em junho de 2021, o mundo viu um carro que fazia do 0 ao 100 em 1,99 segundos. Um carro com 1.034 cavalos de potência. Um carro que atingia uma velocidade máxima de 322 km por hora. Mas o que ninguém percebeu, na altura, foi que a chave para tudo aquilo não estava na bateria. Não estava na aerodinâmica. Estava no motor. Mais especificamente, estava numa manga de fibra de carbono enrolada à volta do rotor. Elon Musk explicou, na altura, que aquele motor era possivelmente o motor mais avançado da Terra, fora talvez de um laboratório algures. E não estava a exagerar, porque aquela manga de carbono não é apenas um reforço. É uma solução para um problema que ninguém tinha conseguido resolver antes. O cobre e o carbono expandem-se a ritmos diferentes quando aquecem. Se não conseguires gerir essa diferença, a manga solta-se. O motor desfaz-se. A Tesla teve de construir, do zero, uma máquina que enrola fibra de carbono sobre o rotor com uma tensão precisa, para que o rotor de cobre fique em compressão permanente. Aquela máquina não existia em lado nenhum. 에이테슬러 오토메이션 컨스트로이웨이. Agora, a pergunta é, se a Tesla já tinha esta tecnologia no Model S Plaid, por que é que só agora está a colocar no Model 3 e no Model Y? A resposta é simples, porque finalmente conseguiram produzir estes motores a uma escala que faz sentido para carros que vendem milhões de unidades. E o resultado é um motor que não é apenas mais potente, é mais pequeno, mais leve e mais eficiente. A próxima parte desta história vai mostrar-te o que acontece quando a concorrência tenta acompanhar este ritmo. E não é bonito. Agora que sabes o que a Tesla fez com o motor TL2, a pergunta que não te sai da cabeça é: como é que a concorrência vai responder a isto? Porque 53 cavalos extra não são apenas um número numa folha de especificações. São uma declaração de guerra. E a guerra, neste momento, está a ser travada nos motores, não nas baterias. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. Vamos olhar para o que a Tesla fez, desta vez, com números. O TL2 entrega 176 kW de potência. O antigo 3D3 entregava 137 kW. A diferença são 40 kW. 40 kW que se traduzem em 53 cavalos de potência adicionais. E este motor não vai apenas para o Model S Plaid. Não vai apenas para o Roadster. Vai para o Model 3 e para o Model Y. Para os carros que tu vês todos os dias na estrada. Para os carros que a tua família pode comprar. E a pergunta que ninguém está a fazer é: o que é que a concorrência está a fazer para acompanhar? A BYD, a maior rival da Tesla na China, lançou o Yangwang 9 com 4 motores de 240 kW cada. No total, 1.536 cavalos de potência. 임프레셔넨티, 체어토. Mas esse carro custa o preço de uma casa. O que a Tesla fez foi pegar numa tecnologia que estava reservada para um supercarro de 100.000 euros e colocá-la num carro que custa menos de metade.
A BYD pode ter motores mais potentes, mas a Tesla tem motores mais democráticos. E depois tens a GM. A General Motors, que sempre foi a gigante americana, está a usar um método de arrefecimento completamente diferente. Enquanto a Tesla usa uma bomba de alta pressão para forçar óleo a passar por canais precisos e arrefecer componentes específicos, a GM usa a gravidade, literalmente, para deixar o óleo cair sobre os componentes. Parece engenharia simples. 퍼리스 에퍼시엔트. E é. Mas tem um limite. Quando o carro está a curvar, em subidas ou em pista, o óleo não cai onde devia. A Tesla, com a sua bomba, garante arrefecimento em qualquer condição. Mesmo que a bomba consuma a energia da bateria. Porque a Tesla sabe que, quando estás a puxar pelo carro, não queres que ele se desligue a meio. Queres potência. 샘퍼. E depois tens a Mercedes AMG, com seu motor de fluxo axial arrefecido a líquido, com 1.360 cavalos de potência e 3.000 células na bateria. 임프레셔넨 T. Mas esse motor, tal como o da BYD, é para supercarros que custam centenas de milhares de euros. A Tesla está a colocar a sua tecnologia de ponta, a manga de carbono, o rotor, o TL2, em carros que custam 50 mil euros. E isso, meu amigo, é a verdadeira disrupção. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador. Chegamos à última parte desta história. E, se pensas que já sabes tudo sobre o que a Tesla fez com o TL2, prepara-te. Porque o que vem a seguir não é sobre o passado. Não é sobre o que a Tesla já fez. É sobre o que ela vai fazer a seguir. E é sobre como tudo isto te afeta a ti, na tua vida, nos próximos meses. Vamos começar pelo que já sabemos. OTLE 엔트러거 176 컬러이츠 53 캐벌로즈 엑스트라. O motor que estava reservado para o Model S Plaid, o motor com manga de carbono, está agora a caminho do Model 3 e do Model Y. E a pergunta que a indústria está a fazer, neste momento, é: como é que a Tesla vai usar isto para continuar a dominar o mercado? A resposta está numa palavra: escala. A Tesla não inventou o motor de indução. Não inventou o motor de ímãs permanentes. O que a Tesla fez foi pegar numa tecnologia que estava guardada para supercarros e colocá-la em carros que qualquer pessoa pode comprar. E fez isso porque construiu, do zero, a máquina que enrola fibra de carbono sobre o rotor com uma tensão precisa, uma máquina que não existia em lado nenhum. E o resultado é um motor que atinge 20 mil rotações por minuto. 25% mais que a geração anterior. Mais potência. 미노스 패사. 미노스 켈러. Mais eficiência. A concorrência está a tentar acompanhar. A BYD tem motores mais potentes, mas custam o preço de uma casa. A Mercedes tem motores de fluxo axial, mas são para supercarros. A Tesla está a colocar a sua tecnologia de ponta em carros de 50 mil euros. E isso, meu amigo, é a diferença entre liderar e seguir. O que a Tesla fez com o motor TL2 é a prova de que a inovação não está no que se anuncia. Está no que se faz. E o que a Tesla fez, em silêncio, nos bastidores da Gigafactory de Xangai, vai mudar a forma como olhas para cada elétrico que vês na estrada. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta-te mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. E a última pergunta que fica no ar é: o que vai a Tesla fazer a seguir? Porque se o TL2 já é esta revolução, imagina o que vem com o novo Roadster. Imagina o que a Tesla está a preparar para os próximos 2 anos. Imagina o que a concorrência vai fazer quando perceber que a Tesla não está a jogar o mesmo jogo. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.